Olá, maravilhosas! Hoje nós vamos falar sobre a ficha de anamnese, esse documento tão importante antes de você realizar qualquer procedimento na sua cliente. Então é indispensável que ela leia, preencha todo esse documento e assine no final. Então, esse documento, ele é uma segurança, tanto para a saúde da sua paciente quanto para você, profissional. Então, é importantíssimo você ter todos os dados da cliente, histórico de saúde, para você tomar os cuidados necessários com cada cliente. E é responsabilidade sua ajudar a cliente a preencher toda essa ficha, porque existem algumas perguntas que talvez ela não saiba responder ou que tenha dúvidas. Então você nunca vai deixar ela sozinha respondendo aqui, você vai auxiliar em cada pergunta para você ter certeza que ela respondeu de maneira correta. Então, essa ficha de anamnese, ela é bem completa e eu vou deixar ela aqui para vocês, porque ela vai ter as informações necessárias para você saber se você vai poder fazer, se a cliente está apta ou não a realizar o procedimento de micropigmentação. Então, primeiro passo aqui, ó, no início, ó, nessa parte superior da folha tem os dados pessoais da cliente. Então aqui ela vai responder preenchendo todos os espaços: nome, CPF ou RG, pois se trata de um documento, então ele precisa ter todos os dados pessoais da cliente. Endereço completo, data de nascimento, o sexo, o telefone, e-mail. Aqui eu pergunto também a rede social dela, se ela veio por indicação de quem. Isso é muito importante você também saber de onde veio a tua cliente, né? Ela tá vindo através das tuas redes sociais, ela tá vindo através de indicação de um outro cliente, de onde que ela veio, onde ela te encontrou. Então isso é muito importante você saber para você entender quais são as suas maiores vias de comunicação. Também coloco aqui o motivo da visita. Qual seria o motivo? Ela vai fazer qual procedimento? Então ali o motivo da visita, ela vai descrever qual o procedimento que ela veio fazer no teu estúdio. Então, aí na segunda parte nós já vamos lá para informações preventivas, que nada mais é que um histórico de saúde dessa cliente. Então, aqui no histórico de saúde tem umas perguntinhas e assinalar. Assinala com um xizinho quando ela tem algum desses problemas de saúde citados aqui na ficha de anamnese. Então, quais são? HIV. Pode fazer em HIV positivo, em soro positivo? Pode, gente. É claro que pode. É uma doença imunológica, mas se estiver sendo tratada da maneira correta, a paciente, a cliente, ela pode fazer qualquer procedimento estético desde que esteja sendo tratado. Gestante em hipótese alguma, nunca. Muitas vezes a gestante ela me pergunta se pode fazer. Mas já passei do 3º mês. Queria filmar o meu parto, eu quero estar bonita. Já teve esse tipo também de pergunta, né? Não se pode fazer em hipótese alguma em gestante, tá? Lactante. Eu tenho meu neném pequeno, né? Mas ele só mama. É lactante exclusivo, né? Ele não ainda tá ingerindo outros alimentos. Não pode fazer. Porque caso dê algum problema, a mãe tenha alguma reação, uma febre ou um processo alérgico, qualquer coisa, gente, ela não vai conseguir amamentar esse neném. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Não pode com lactante exclusivo. É lactante, mas o neném, né, o meu filho, ele já se alimenta com outros tipos de alimentos. Ok, tudo bem, você pode fazer o procedimento, tá? Herpes labial principalmente, né? Porque a gente sabe que a herpes labial, quando a gente faz um procedimento de micropigmentação nos lábios, sofre uma agressão, uma lesão na pele que pode gerar, né, a aparição da herpes labial. Então isso é uma coisa que a gente precisa orientar a cliente antes. Pode fazer? Claro que pode fazer.
pode fazer com herpes labial, não com a herpes lativa, né? Mas eu já tive a herpes labial há tantos meses atrás, ou às vezes até anos atrás, às vezes elas nem lembram direito, né? Já tive, mas há muitos anos atrás, não importa. Se você já teve algum episódio de herpes labial, você tem o vírus da herpes incubadinho lá no seu corpo, só que cada vez que você tem o imunológico afetado, né, quando você se estressa, quando tem alguma lesão, sofre alguma lesão, a herpes ela tende a aparecer, a voltar a ficar ativa. Então por isso a gente tem que tomar cuidado. Pode fazer mesmo você já tendo tido algum episódio de herpes labial? Pode, mas nós profissionais nós vamos indicar, né? A gente não vai prescrever nada porque não somos médicos, mas nós vamos indicar um tratamento de profilaxia, que é um tratamento preventivo para que não volte a aparecer a herpes durante o processo de cicatrização do lábio, certo? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Do que a gente pode indicar para nossa cliente para que ela não tenha esse problema durante o processo de cicatrização. Problema como depressão, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa tá com algum problema de depressão e acaba ou não gostando do procedimento, ou não sendo aquilo que ela esperava, ou acaba se arrependendo, né? Então a gente tem que ter essa visão de que é uma pessoa que ela tem depressão, que ela tá com a depressão ativa, né? Ela não está medicada, a gente precisa rever se é aquilo mesmo que ela tá buscando, tá? Se a pessoa já tá medicada, ela já está tratando o problema, né, com um médico, a gente vai perguntar que tipo de remédio ela tá tomando, né? E o remédio tem uma parte aqui na ficha de anamnese que pergunta aqui, medicação de uso contínuo. Então qualquer tipo de medicação de uso contínuo que a nossa cliente estiver usando, ela vai descrever o nome do medicamento com a miligrama que ela está tomando, tá? Medicamento de uso contínuo, que é aquele que nós tomamos todos os dias, tá? Então esse medicamento ele deve ser descrito aqui na nossa ficha de anamnese, tá? Câncer. Tem câncer, tá tratando um câncer, não pode fazer de jeito nenhum, gente. Qualquer paciente, qualquer cliente que esteja em tratamento não pode realizar procedimento de micropigmentação, nenhum procedimento estético, na verdade, não deve, tá? Nesses casos, a gente pode falar para nossa cliente de que ela precisa de uma liberação médica. É óbvio que o médico dela não vai liberar, mas nós não podemos fazer nenhum procedimento sem liberação médica. Se ela está em tratamento médico, somente o médico pode liberar, certo? Você já fez alguma cirurgia na região micropigmentada, tá? Muita gente tem cirurgia de lábio leporino ou cirurgia de pálpebra, então isso a gente deve ver quanto tempo ela fez a cirurgia. Se é uma cirurgia recente, antes de 6 meses, na verdade eu não indico antes de 1 ano. Pelo menos 1 ano após qualquer cirurgia é muito mais seguro você trabalhar dessa forma. Pelo menos 1 ano. Então não se faz procedimento no local, né, de cirurgia antes de 1 ano. Faz uso de ácido hialurônico. Você já aplicou ácido hialurônico no lábio, né? Isso também é bem importante. Eu indico sempre, se for fazer preenchimento, né? Quero fazer micropigmentação, quero fazer preenchimento. Faz a micropigmentação antes, o preenchimento depois. Por quê? Porque a micropigmentação, ela vai ocasionar uma lesão superficial na pele, mas essa lesão ela vai criar uma casquinha. E essa casquinha, ela tende a desidratar um pouco o lábio fica ressecado. E da onde que ele vai tirar, né, para voltar a hidratação, todo aquele processo de cicatrização que vai ter, ele vai acabar tirando um pouco do ácido hialurônico, né, que foi aplicado. Então tende a diminuir o percentual de ácido hialurônico do lábio, né, sem contar que o lábio ele fica mais rígido com o ácido hialurônico, então fica mais difícil de pigmentar e também corre o risco de diminuir o tempo de ação do ácido hialurônico. Por isso, sempre a micropigmentação antes e, por final, o preenchimento.
Diabetes. Eu tenho diabetes, mas tô tratando, tomo medicamento todo dia, de uso contínuo. Tá tratando, gente, não tem problema. Se a diabetes não está tratada, está controlada, pode sim fazer o procedimento. Vai lá colocar o nome do remédio com a miligrama que toma todos os dias, tá? Já fez o uso de algum anestésico? Essa pergunta também é muito importante porque nós utilizamos anestésico. Então tem que perguntar para nossa cliente se ela já fez o uso de algum anestésico, né? Pra gente ter certeza de que não vai ter nenhum processo alérgico. Já fiz o uso de anestésico, já fiz cirurgia, ok. Usei já o anestésico do dentista, ok. Tá bom? Então, sempre ter essa pergunta, ela é bem importante também. Tendência aqueloide. Gente, assim, tem gente que vai te dizer, eu fiz uma cirurgia e ficou com queloide. Gente, a cirurgia, ela é um corte hiper profundo. Então, é normal que em alguns casos apareça queloide, dê uma queloidezinha. Mas o mais importante é nós sabermos se essa cliente, ela aparece queloide com arranhões. Eu me arranhei aqui meu braço, minha mão e deu a queloide. Nesse caso, a gente deve evitar fazer micropigmentação com tebori, porque pode sim ter um processo inflamatório em excesso e aparecer a queloide. O tebori, ele é um corte, né? Ele é um pequeno corte na pele, então eu não indico fazer nenhum procedimento de micropigmentação com tebori quando a gente tem quando a gente tem tendência a queloide. O correto é fazer procedimento de micropigmentação com o dermógrafo. Se a cliente é fumante, isso também é importante. Até isso a gente precisa saber, né? Se é fumante, porque a gente vai trabalhar com lábios. Então, no lábio, a cliente tem que dar algumas orientações que eu vou passar em outra aula, tá? Nas orientações ali dos cuidados pré e pós procedimento, tá? Mas é necessário a cliente também marcar na ficha de anamnese se ela é fumante ou não, porque se ela é fumante nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado com essa cliente, indicar alguns cuidados que ela vai fazer no pós. Lente de contato. Como a gente vai trabalhar com pálpebras também, a gente precisa saber se a cliente usa lente de contato. Se ela tiver com lente de contato, tem que tirar para fazer o delineado de olhos, tá? Não dá para fazer procedimento de micropigmentação na pálpebra com lente de contato. Certo, gente? Então, essas são algumas das perguntas essenciais que devem conter na ficha de anamnese para que você tenha segurança nos procedimentos, né? E depois, no final, aqui vai ter o espaço para assinatura da cliente. Então, ela respondeu todas essas perguntas, você conversou com ela, né? E aí ela vai assinar. Outra coisa que é importante, eu tenho duas perguntas, né? São duas autorizações que nós pedimos para a cliente, porque jamais podemos divulgar fotos sem autorização. Então, aqui pergunto: autorizo a divulgação de foto ou vídeo do meu procedimento? E aqui tem sim ou não. Então ela vai responder se ela autoriza ou não a foto do procedimento. Outra pergunta, que isso nós vamos pedir para ela responder depois que a gente já tiver realizado o projeto. Então outra pergunta é assim: com base no desenho e marcações realizadas, está aprovada a realização do procedimento de micropigmentação? Então depois que você levou ela para a maca, fez o projeto, né, da sobrancelha, ele fez o desenho, ele mostrou pra ela, é isso, você gostou? E aí ela vai te dizer se é aquilo mesmo, se ela gostou, se ela aprovou, ela vai responder sim, ok? Então aqui fechou a nossa ficha de anamnese. No finalzinho da ficha, quem responde é você, profissional, e aqui vai estar qual a técnica foi utilizada, se foi dermógrafo, tebori, qual a lâmina utilizou e qual a cor e marca de pigmento foi utilizado. Isso é muito importante porque quando a sua cliente voltar para o retoque, você vai saber exatamente o que você utilizou, qual a técnica você fez, né? E qual pigmento, cor. Então tudo isso vai estar aqui na ficha de anamnese dela e você vai saber fazer, né, esse retoque com perfeição, utilizando as
as mesmas cores, mesmos materiais que você utilizou no primeiro procedimento. Ok, gente? Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre essa ficha de anamnese, que é muito importante. Vou deixar o arquivo aqui para vocês terem essa fichinha, tá? E vamos para a próxima aula.